Sonhar. Todo mundo sonha, toda noite. É uma experiência universal. Mundos inteiros, cheios de emoção, imagens super vívidas, tudo criado dentro da nossa cabeça. Mas como isso funciona, afinal? Qual é a ciência por trás da nossa máquina de sonhos? Pensa bem, numa noite você tá voando, na outra conversando com seu cachorro, e de repente encontra gente que já morreu, tudo no mesmo lugar. E o mais maluco é que na hora a gente nem pisca, a gente aceita tudo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por quê? Olha, a resposta para isso não está exatamente no que a gente sonha, mas sim na transformação incrível que o nosso cérebro passa toda santa noite. É uma mudança radical na arquitetura dele, no jeito que ele opera, assim que a gente apaga. Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender os sonhos, primeiro a gente precisa entender a jornada que o cérebro faz noite após noite. É um ciclo, com vários atos, e cada um deles tem um papel bem específico. A nossa noite de sono tem várias fases, sabe? Começa com o sono NREM, que vai ficando cada vez mais profundo. Essa parte é super importante para recuperar o corpo e organizar as memórias do dia. Mas é no último estágio, o famoso sono REM, que a mágica acontece. O cérebro fica quase tão ativo quanto quando a gente está acordado. É lá que o show dos sonhos mais bizarros e memoráveis acontece. E sim, a gente sonha em quase todas as fases do sono, mas os sonhos são bem diferentes. No sono NREM, eles são mais pé no chão, sabe? Coerentes, parecem mais um pensamento contínuo. Agora, no sono REM, aí a coisa muda de figura. Os sonhos são super visuais, emocionantes, sem pé nem cabeça, e envolvem todos os sentidos. Certo, mas como é que o cérebro produz esse espetáculo todo? Quais são as áreas que estão no comando dirigindo essa produção noturna? Graças à neurociência, hoje a gente já tem um mapa bem claro de quem está por trás das câmeras. As pesquisas mais recentes encontraram uma região-chave, a chamada zona quente posterior. Ela fica na parte de trás do cérebro, bem onde ficam nossos centros visuais. Pensa nela como se fosse o interruptor da consciência do sonho. Se essa área está ativa, a gente está sonhando. Simples assim. Não importa se é no sono REM ou não. E aqui está o pulo do gato para entender por que os sonhos são tão doidos. Durante o sono REM, a parte de emoção do cérebro, o sistema límbico, e a parte da visão, o córtex visual, estão a 1000 por hora. Ao mesmo tempo, a área responsável pela lógica, pelo bom senso, o córtex pré-frontal, está completamente de folga. O resultado? Emoção e imagem no talo e o nosso fiscal da realidade tirando uma soneca. Beleza, já entendemos a mecânica da coisa, mas a grande pergunta é: por quê? Para que serve toda essa produção maluca toda noite? Qual é o propósito disso tudo? Bom, existem umas teorias bem interessantes. A ciência hoje aponta para 3 funções principais. Primeiro, a consolidação da memória, uma espécie de faxina mental, onde o cérebro decide o que guarda e o que joga fora do dia que passou. Segundo, regulação emocional, que funciona como uma terapia noturna, ajudando a processar emoções fortes para que elas doam menos. E terceiro, um turbo para a criatividade. Aquelas conexões bizarras dos sonhos podem gerar ideias geniais. Agora se prepara que tem uma teoria que é fascinante. O nosso cérebro está sempre mudando. Se uma área, como a da visão, ficasse parada por horas toda noite, outros sentidos, como o tato, poderiam tentar invadir aquele espaço. A teoria da ativação defensiva diz que os sonhos visuais do sono REM existem para manter o córtex visual ocupado, defendendo o seu território. É como se o cérebro estivesse protegendo a nossa capacidade de enxergar. Genial, né? E aí vem a grande ironia, né? Se os sonhos são tão importantes para a nossa memória, por que diabos a gente quase nunca lembra deles direito? Por que essa experiência tão intensa simplesmente some no ar quando a gente acorda? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, a química do cérebro. As substâncias que a gente precisa para criar memórias de longo prazo estão em baixa durante o sono. Segundo, como a gente já viu, o nosso chefe, o córtex pré-frontal, está de folga, então não tem ninguém para organizar e arquivar a experiência. E por último, falta contexto. Sonhos não têm as âncoras do mundo real, como um lugar ou uma hora específica, que ajudam a gente a fixar uma memória. Agora a gente entra na parte que parece filme de ficção científica. Porque os pesquisadores não estão só mais observando os sonhos. Eles estão começando a interagir, a cutucar e a influenciar o que a gente sonha. O ponto de partida para tudo isso é o famoso sonho lúcido. Sabe quando, no meio daquela loucura do sonho, dá um estalo e você pensa: ué, eu tô sonhando? Pois é, nesse momento o nosso córtex pré-frontal, o da lógica, dá uma acordadinha e a gente recupera a autoconsciência.
E é com base nisso que está surgindo uma área nova, a tal da engenharia de sonhos. A ideia é genial de tão simples. Usar umas pistas, tipo um som específico, para fazer com que o sonho seja sobre um problema que a pessoa não conseguiu resolver acordada. E a pergunta de $1 milhão: funciona? Olha, os resultados são de cair o queixo. Em um estudo, as pessoas que foram induzidas a sonhar com um quebra-cabeça tiveram uma taxa de sucesso de 42% para resolvê-lo. Já o grupo que não teve essa forcinha dos sonhos ficou em apenas 17%. É mais do que o dobro da capacidade de resolver problemas. É como diz um dos maiores pesquisadores da área, o Ken Paller. Ao aprender mais sobre como nossos cérebros são capazes de pensar criativamente, podemos estar mais perto de resolver os problemas que queremos resolver. Imagina o potencial disso para a ciência, para a arte, para tudo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Pensa só, se a gente pudesse programar os nossos sonhos com segurança, escolher o roteiro das nossas noites, sobre o que a gente escolheria sonhar? Aprender um idioma, superar um trauma ou só, sei lá, voar sem preocupação? A última fronteira da mente humana está só começando a ser explorada.